E aí, futuro dev, tudo beleza? Muito bem-vindo a mais um módulo. Eu sei que foi muito difícil para você chegar até aqui porque o desafio final estava bem complexo, hein? Mas finalmente a gente chegou nessa etapa, a etapa que a gente já passou ali a fase inicial de compreender os conceitos, entender as coisas mais básicas, a base da programação. E agora a gente vai justamente começar a se aprofundar. E nesse próximo módulo a gente vai estudar sobre o Dart. E justamente a aula de hoje é para compreendermos o porquê que a gente escolheu o Dart para utilizar nesse módulo. Vamos lá? Mas antes de tudo, a gente precisa compreender o que é o Dart. Diferente do Portugal, o Dart ele é uma linguagem de programação. E o Portugal, ele era uma pseudolinguagem. Você deve ter visto essa diferença lá no início do módulo passado. Onde a pseudolinguagem é a linguagem por cima de outra linguagem que pode ser feita de alguns jeitos diferentes. No caso, o Portugal, ele era utilizado em português. Isso facilitava para a gente compreender os conceitos, aprender a base, fazer tudo certinho, certo? Já o Dart, ele já vem no inglês, ele já é algo mais nativo, já é algo mais consistente. Isso a gente vai ver as diferenças ao longo desse curso. O Dart ele surge lá em 2011, criado pela Google para substituir o JavaScript. Eles tinham o objetivo de dominar o mercado, mas não foi bem isso que aconteceu. Então até 2017 o Dart ele ficou jogado por aí, quase depreciado pela Google, quando em 2017 um grupo de desenvolvedores viu a possibilidade de utilizar o Dart para criar uma coisa nova, um negócio diferente. Antigamente para tu fazer um aplicativo, tu tinha que fazer um aplicativo para Android, um aplicativo para iOS, um site. Eles falaram assim, cara, por que eu não pego só um código e faço para os três? E aí eles pegaram o Dart e utilizaram para criar o Flutter, que é justamente essa plataforma que você faz um único código em Dart e você consegue fazer rodar um aplicativo para iOS, rodar um aplicativo para Android, rodar um site para web. Então ele trouxe essa facilidade. Então ao invés de você ter que ter 3 times de desenvolvimento, você pode ter só um time desenvolvendo em Flutter, que é justamente o que a gente vai aprender mais à frente. Outro ponto do Dart é justamente que ele é muito focado em programação orientada a objeto, que vai ser o nosso próximo módulo. Porque dá para trabalhar coisas bem complexas de um modo bem simples e ele facilita aí a nossa sintaxe. Bem, a gente já entendeu o que é o Flutter, o porquê que a gente deve aprender, mas o mais importante de tudo é justamente o mercado, né? Porque não adianta de nada a gente aprender uma coisa se a gente não consegue aplicá-la no mercado. E a gente considera o Flutter como framework único para dentro do Dart, então só o Flutter que utiliza o Dart atualmente, não tem como utilizar o Dart de outra forma, e a gente pode considerar o Flutter como mercado de Dart. Então hoje no Brasil a gente tem mais de 1000 vagas para Flutter, e isso está crescendo cada vez mais porque justamente as grandes empresas estão adotando o Flutter como a linguagem padrão. Por exemplo, a BMW, claro, o Hospital Albert Einstein, o Banco BV, o Nubank, o iFood, e cada vez mais isso tem aumentado, porque ao invés de você ter 3 times lá, tipo um time para desenvolver para iOS, um time para desenvolver para Android, um time para desenvolver para web, monta um time de Flutter que só um código você consegue desenvolver para as 3 plataformas ao mesmo tempo. E por isso esse aumento tão grande, porque tu tem ganho de tempo e ganho de dinheiro para as empresas. Bem, e quais que são aí as desvantagens da linguagem? A gente tem que deixar isso muito bem claro para vocês, porque depois de chegar, pô, você não avisou e tal, então a gente tem que ser o mais claro possível. Primeiro ponto é que a comunidade ainda está em ascensão, diferente de algumas linguagens como JavaScript ou Python, que estão aí no mercado há mais de 20, 30 anos, que tem uma comunidade absurda, o Dash não. O Dart ele foi lançado aí, como eu disse, em 2011, começou a ganhar mercado apenas ali em 2018, então tá pouco mais de 4, 5 anos no mercado, então não tem uma comunidade tão grande, tá? Algumas coisas são um pouquinho difíceis, mas está crescendo cada vez mais. O segundo ponto é, como eu disse, é a linguagem nova e está passando por muitas mudanças. Por mais que ela seja muito eficiente, aos poucos ela vem fazendo algumas mudanças, algumas alterações que podem atrapalhar nosso fluxo de trabalho. Então, quando foi lançada a versão do NuSafety lá em 2021, a gente teve que fazer muitas mudanças em alguns projetos para conseguir fazer funcionar. Mas são mudanças que trazem justamente a atualização para a gente ter um ganho de memória, um ganho de lógica, esse tipo de coisa. Então, são essas desvantagens principais da linguagem. Eu sei que você ficou muito animado e eu queria saber, você está pronto para a gente começar esse novo módulo?